Desculpa te interromper, só Tamo porque eu junto. lembrei agora de uma Tamo coisa junto. que foi o meu primeiro contato quando eu fui pro SUS para poder fazer tudo isso, né? E eu sonhando, ai, que eu vou fazer tudo isso, nananã. Eu lembro da enfermeira olhar para minha cara e fazer assim: minha filha, tem milhões de pessoas na sua frente. Não, e além E do eu mais, precisava dessa carta para fazer a retificação, porque era o ainda, único. eu acho que eu fui uma das últimas assim a ter que passar por isso, porque eu fui coroada, juro para você, foram 4 anos de processo pro meu nome. Nossa. E eu Era passei isso. 4 anos de processo com todos esses laudos. E aí você falando sobre esse laudo do psiquiatra e tudo. 2 anos e meio, no Tinha mínimo. aquele teste de ficar pelada também, né? Que eles queriam, Meu Deus. tipo, te ver nua. Pra ver se você tinha feito a cirurgia ou não. E assim, muitas vezes eles faziam a vista grossa também, né? Falava, vai, vamos lá Não, é ajudar, que- coitadinha. Mas passava pelo pequeno poder, entendeu? Da pessoa fazer a boa com você ou não. Porque se ela quisesse fazer a terrível, ela fazia. Te humilhava na fila, já te chamando ali pelo Não, nome e errado. o detalhe, ele tinha um detalhe. Existem pessoas, como a Sarah Wagner York também, que está aí como testemunha, e quando chegava lá, a pessoa falava assim, não, você não é transexual, você é travesti. Porque estava muito atrelado ao que estava dito no protocolo transexualizador. Qual era a questão? Então tá bom, o nome eu te dou, mas o gênero não. Oxe. Mas isso, inclusive, é um clássico da travestilidade. Que isso é muito importante também pensar que a travestilidade é um fenômeno do Brasil, que depois a América Latina e a Europa conseguem. Mas o Brasil é que faz esse conceito de travesti bom pro mundo. E depois um pouco a América Latina, mas isso que expande. Mas finalizando aqui, você vai ficando cansada disso. E de verdade, você não tem nome. Você não tem gênero, você não tem respeito. É só um documento, não é um só documento. É a decisão sobre a sua vida. Sabe, agora a gente está vendo de novo um governo federal que volta atrás dizendo que vai ter sexo no RG. Sabe, isso é perverso. Nunca, em país nenhum tem. Porque agora, não sei se tem algumas... Os países que eu me predispus aí alguma vez na vida, nunca teve isso. Então, como é que agora a gente tem isso, que é uma questão muito antitrans, muito perversa de exposição? Mas, enfim, aí o Eduardo topou o processo. Um dia que ele falou assim, olha, de entrada, eu liguei para a Folha, era o Diego Bencito, ele falou assim, olha, eu tenho um amigo, ele fazia orientalismo, eu tenho um amigo que é o Chico Felite, ele vai adorar fazer a matéria, mas sai na primeira pessoa, porque ninguém poderia bancar, sai. E aí, também com a Folha, o Contato Caligares escreve. Com a Folha, a Flávia Piovesan, que embora estivesse no governo golpista do Temer, tem um papel fundamental, porque o texto dela vira uma doutrina para o direito. Não é pouca coisa que aconteceu. Não foi pouca coisa. Só que o detalhe, o advogado e toda a rede jurídica falava assim, olha, vai levar uns 10 anos, porque você vai ter que chegar na OEA. Só que a Galedese e Crioula, ambos institutos das mulheres negras, Galedese São Paulo, Crioula no Rio, eu sempre fui muito rolê de mulher negra, porque eu resolvi discutir essa pauta onde ela não era discutida. E eu queria, com as nossas ancestrais, tanto é que eu falo abertamente, eu não aplico a lógica assim às mulheres negras, que nesse país levaram 300 anos para ascender a categoria mulher, a fêmea humana. E assim, e toda grande bagagem de discussão de gênero e sexualidade, você olha para as mulheres negras que estão aí há muito tempo, todo mundo citando, para mim já resolve. Por exemplo, Chica Manicongo sequer era uma travesti, uma transexual, era uma cudina, uma oriunda do Congo, que tinha uma condição de realeza. É muito além. Finalizando isso, do foco. Porque dá esse bug mesmo, mas porque a gente acha que a gente não tem ancestralidade, que a gente não tem referência, não tem o porquê lutar. E aí, para mim, raça é um lugar inegável. Não há, sabe? Eu ainda digo abertamente, pessoas trans brancas vão acessar lugares, ou brancas trans, melhor dizendo, que pessoas negras, principalmente mulheres negras, nunca acessaram. E é um fato, a gente está vendo. Olha a Andrea Perric, que foi uma top model, que também sofre com esse sexismo e a transfobia, quando ela diz, eu sou uma mulher, ela, enquanto no processo de entendimento de quem ela era, estava tudo bem, o Tier amava, todas as marcas amavam. No dia que ela vem cirurgizada e fala assim, olha, é uma mulher e meu sonho é fazer Victoria's Secret, ela nunca mais desfilou. Onde está Leati, por exemplo, nesse cenário todo? Só para provocar um pouco tudo isso. Galedese Crioula estava denunciando as violências com mulheres negras no geral. 2 casos muito importantes, era a Luana Barbosa e outra a Verônica Bolina, que todo mundo esquece. Verônica está bem, é minha amiga.
tá bem de saúde. E aí, enfim, nessa de que Galedes denuncia para a OEA, Organização dos Estados Americanos, eles enviam uma alta comissária para o Brasil, que é a Margaret Macaulay. E eu acho que isso tensiona, inclusive, o nosso judiciário a pensar. A ordem inverteu. Mas aí a gente bate uma cabeça para Exu, Laroê, e outra para Oiá, Ebarré Oiá, que é a Senhora do Tempo, dos Ventos, vai mudar a ordem. E a Oiá chegou primeiro. Inclusive, a Margaret Macaulay ficou muito... E aí ela diz uma coisa que me deixou muito impactada. Neon, você sabe que é a primeira vez que uma pessoa trans está falando presencialmente na OEA. Eu fiquei arrasada, assim, gente. Mesmo assim, no final do ano, na surdina, a gente ganhou na primeira instância. E o mais chocante, gente, que até hoje me arrepio, fico emocionada e revoltada. É a primeira sentença que usou o direito constitucional. A primeira sentença que usou o autodeclarado. A Gambini. A Gambini é de 1990. Para e pensa, em 89, 90 ela entrou. Que jogo perverso. Não dá para olhar. E aí, lógico, eles não dizem, o Supremo não me cita, mas eu me lembro do Pauliotti, no Amicures, dizendo assim, o caso da Neon Cunha. Quando eu fui ver a tese do Supremo de defesa de uma ADIM, e é bom dizer que é ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o direito é constitucional o tempo todo. Essa bancada, essa gente. E não tem nem esquerda, direita, é todo mundo. O nosso direito vai o tempo todo. Como é que eles negam pra gente? Isso também é só para dizer o quão importante a gente estar nos espaços de político, o quão importante a gente ter posse da nossa historicidade, da nossa memória. É nossa, porque eles não vão defender as nossas memórias como se fossem nossas vidas. E o pedido de morte assistida era exatamente para dizer isso. Vocês vão olhar para isso? Ou vocês vão deixar eu ser executada? Porque agora eu estou livre. A minha responsabilidade, que eu aprendi nos terreiros de Candomblé, que o corpo não se maltrata, o corpo não se viola, o corpo é instrumento de orixá, o corpo não se maltrata, o corpo não viola, o corpo é instrumento de gênero, eu já vi assumindo responsabilidade. Eu sequer bebo nada alcoólico, eu não bebo nada alcoólico, mas é uma questão pessoal. Desde que eu caí na rua para ser olheira das cafeterias, eu tinha que ficar lúcida o tempo todo. Eu assumi para mim esta responsabilidade. Então, assim, pedir a morte assistida e dizer assim, eu estou fazendo a minha parte. O que esse Estado faz pela gente? Então, me garante a dignidade na morte. E a gente tinha uma coisa muito... Ainda tem muito ataque dessas TERFs, né? Essas trans radicais feministas, trans excludentes, essas pessoas que excluem pessoas trans, dizendo-se feministas. Eu falava assim, a gente faz uma festa para elas. A gente pega o corpo bem montado num belo Gautier que eu tinha guardado pro meu casamento. Porque a gente vai escolher modelão. Porque a gente não é otária, porque o céu da gente deve ser diferente, né? Deve ser muito mais babadeiro. Eu falei assim, eu vou chegar montada, belíssima, a Virgem vai ficar chocada, eu entro linda. Aí eu falei assim, pô, vamos fazer isso. Sabe, tudo, era para discutir tudo de uma vez só. E, por sorte não, por competência, deu certo. Agora, para finalizar isso, assim, se vocês me perguntarem qual é o momento mais emocionante, foram dois. No ano retrasado, eu fui para o Ceará, convite da defensoria, para o mutirão de retificação. Eles conseguiram, pasmem, uma demanda social. Eles fizeram o orçamento participativo e nas plenárias as pessoas pediam retificação. Nossa. Deram 711, eles fizeram em 11 dias 468, uma coisa assim. E aí eu fui para a finalização. E eu escrevi um texto que eu dizia assim, olha, eu só vou conseguir celebrar no grande coletivo. Então demorou tudo isso para celebrar. E o ano passado, no final, no encontro de pessoas trans e travestis do Sesc Pompeia, um grupo de homens trans. E eles são tão bonitos, né? São tão fascinantes. E tinha os meninos bem gatinhos trans que são tudo zerê, né? E aí, assim... Nem me falha, aqui o Jonas e o Caê fazem o sucesso. E aí, chega esse coletivo e era muito emocionante quando os meninos tremiam muito pra falar comigo. Eu falei assim, será que eu fiz algum BO? Será que foi, né? E aí o menino abre, esse menino abre, a gente queria falar com você. E tudo muito tímido, assim. E até que o menino falou assim, que a gente queria te agradecer. Não foi João W. Nery, não foi ninguém. Foi você. Porque quando você fez o processo e aniquilou a cirurgia, nós podemos fazer as nossas certificações. Porque tudo era atrelado à cirurgia. E os homens trans não tinham qualquer uma cirurgia
que defendesse, por exemplo, porque e é muito perverso que é uma cirurgia focada em genitalização. Então, para os homens trans não tem a faloplastia ou neofalo, a neofaloplastia. E eles falam assim, a gente queria muito te agradecer. Então, isso para mim foi um dos momentos mais emocionantes, porque eu não tive essa dimensão. E agora, esse ano e o ano passado, os americanos dizendo assim, olha, você é um fato histórico como o da Rosa Parks. Também não tinha essa dimensão, mas aí eu falei assim, de novo, é uma mulher preta decidindo o mundo. É uma mulher preta transformando o coloca mundo. a roda pra girar, né? Não, mas Que aí, faz- porque... E aí uma coisa bem interessante, que se a gente pensar bem, no final, qual é a contribuição das pessoas trans? Sim. Uma ideia de liberdade. O que se a gente tem medo de ser livre? E a gente, quando para pra pensar nisso tudo, né? A gente tá falando de uma coisa que é básica. Que é o nome, é nosso nome, a nossa existência. Pro outro e na frente da legislação, né? Eu acho que eu já falei isso aqui no programa, né? Mas se eu não falei, vou falar agora. Mas eu não tenho meu nome retificado, porque eu não tinha questões com isso. Recentemente eu comecei a ter, e aí eu tô ainda meio que decidindo qual vai ser o nome que vai estar na minha retificação. Né? Então, e graças às deusas, eu sei que é um processo que ele é simples. Ele tem muitos documentos, mas e graças a você, que é uma deusa que está aqui. E tem um detalhe. E Tem um detalhe. Eu não escolhi o meu nome. foi a vida que escolheu. Não, foi a escola. As pessoas disseram que o meu nome anterior era feio. E elas começaram a falar e não grudou. Minha mãe pediu antes, na minha troca de... Ela disse o seguinte, assim, ó, põe um A no antigo nome, que é Neumir. Ficaria Neumira, ela adoraria. Eu voltei pro advogado e ele falou assim, você não pode. Você precisa das cartas de reconhecimento social. Ah. Quando você pensa hoje que qualquer uma pessoa das nossas... E eu tenho um caso muito especial de uma menina que trabalha na pista, na prostituição, e ela foi retificar o nome dela. Ela chegou pra mim e falou assim, vou te contar uma coisa, eu fui lá, eu não coloquei, nome fictício, eu não coloquei Kelly. Eu coloquei Maria das Graças, porque Kelly é aqui na pista. Exato. Agora a Maria das Graças é só minha.